agora entra outro assunto aqui. Nos anos 30 do século XX, os frankfurtianos, vendo a ascensão do totalitarismo na União Soviética e o progressivo aburguesamento da classe trabalhadora no Ocidente, desmentido flagrante da tese marxista da miséria crescente, já haviam perdido toda a esperança na revolução proletária. Um restinho de apego sentimental ao símbolo socialismo levou-os a inventar o termo capitalismo de Estado. Todo mundo usa capitalismo de Estado, capitalismo não sabe de onde veio. Foi a escola de Frankfurt que inventou isso aí para não reconhecer que aquela porcaria que tinha na União Soviética era socialismo, né? Mas acontece o seguinte: o governo soviético dizia que era socialismo, todos os partidos do mundo, comunistas do mundo diziam que era socialismo, todos os militantes diziam que era socialismo, ela tinha meia dúzia de intelectuais falando, não, isso aí é capitalismo de Estado, né? Inventaram o termo capitalismo de Estado para descrever o regime soviético, mas era evidente que, com o descrédito do proletariado, iam para o ralo também e inevitavelmente o dogma do ponto de vista proletário como única via de acesso à verdade e a esperança messiânica no advento do Estado socialista. Então, tudo aquilo que esperávamos que acontecesse simplesmente não vai acontecer. Não há classe social que nos represente, então nós vamos ficar aqui falando uns com os outros e nada mais vai acontecer. O que é que restava? O chefe do bando, Max Horkheimer, não demorou a concluir que, dali por diante, a verdade iria, aspas, citação literal, buscar refúgio em pequenos grupos de homens admiráveis. Que homens admiráveis? Eles mesmos, é claro. Tudo, enfim, estava irremediavelmente corrompido, pervertido, reificado no sentido de Lucas. Reificação ou coisificação é a transformação das ações humanas em coisas. Quer dizer, aquilo que nasce da liberdade humana, da criatividade humana, do trabalho humano, de repente se impõe a você desde fora como se fosse uma coisa. Por exemplo, as leis são assim. Quando o Durkheim definia fato social, já definia como uma coisa impessoal, que embora tenha sido inventado por alguém, pesa sobre você como se fosse uma força impessoal, ou quase uma força natural. Não é isso? Tudo, enfim, está irremediavelmente corrompido, pervertido, reificado. Tudo, menos o Instituto de Pesquisas Sociais, autoincumbido, portanto, do papel de redentor do mundo. Não sou eu quem os interpreta assim. São eles mesmos. O segundo no comando, Theodor Wiesengrund Adorno, define a filosofia, a deles pelo menos, como, aspas, a tentativa de tudo considerar desde o ponto de vista da redenção. Então você vê o mundo corrompido e você examina do ponto de vista da redenção. Mas esses redentores originalíssimos confessavam modestamente não ter a menor ideia do que fosse a tal redenção. Eles diziam isso, né? E muito menos de como alcançá-la. A única alternativa que restava, não só a eles, mas a todo homem admirável, entre aspas, era, portanto, apostar na ideia de Hegel, do trabalho do negativo. Dedicar todas as energias ao programa do jovem Karl Marx, a, aspas, crítica implacável de tudo quanto existe, e esperar que da destruição geral nascesse, em prazo imprevisível, um não sei que redentor. Quer dizer, não sabemos no que vai dar isso, mas nós vamos destruir tudo, vamos esculhambar com tudo, e daí deve aparecer um não sei que. O único ponto de que tinham certeza era que o método a seguir para esse fim tinha de ser, tanto quanto a abominada Diamat soviética, que eles desprezavam, materialista e dialético. Diamat é a abreviatura de materialismo dialético, né? Então tinha lá o Diamat, formulado como doutrina canônica na União Soviética, né? Existem livros importantes que são a condensação tratados de materialismo dialético, publicado pelo governo soviético, que reduzia a multiplicidade dos textos de Marx e Engels e Lenin a uma fórmula canônica igual para todo mundo. Esses caras eram intelectuais demais. Gabarito e desprezavam isso. Falaram, isso é um bando de vulgaridade, um bando de lugar comum, um bando de chavão, não queremos isso, né? Então, o método a seguir tinha de ser materialista e dialético. Ou seja, eles abominavam o materialismo dialético soviético porque era de baixo nível intelectual, não porque fosse materialista dialético, porque eles também eram. Isso era, aliás, bastante lógico.
A redenção, fosse lá o que for, tinha de ser uma transformação material do mundo. E só o uso intensivo da dialética podia tornar possível realizá-lo por meio da destruição de tudo. Quer uma coisa mais dialética do que você realizar a redenção por meio da destruição? Claro que na ideia do juízo final também tem uma destruição geral, e daí tem, mas não é a destruição que cria o outro mundo. Deus fala, eu vou fazer um novo céu e uma nova terra. Primeiro destruo isso aqui, daí eu faço outro. Crio outro. Eu não crio outro baseado neste, nem baseado na destruição deste. A destruição é uma coisa e a criação é outra. Agora aqui não. É a criação por meio da destruição. Eles chamaram isso de dialética negativa. Ou também teoria crítica. Eu sei que parece comédia, mas juro que não estou caricaturando nada. Esse foi literalmente o programa dos frankfurtianos a partir da década de 30. E à sua realização eles consagraram os recursos de inteligências nada medíocres e de uma erudição por vezes admirável. Isso permitiu que no quadro geral de um projeto intrinsecamente absurdo florescessem aqui e ali, nos detalhes, análises profundas e sérias de muitos fatos e situações, como por exemplo a crítica da razão instrumental em O Eclipse da Razão de Max Horkheimer, para mim ainda a melhor produção da escola. Nunca se viu tanta inteligência a serviço da estupidez. O projeto é inteiramente absurdo, quer dizer, a criação através da destruição, vamos destruir tudo, que daí vai surgir um não sei o quê. Quem falou que vai surgir um não sei o quê? Né? Mata o sujeito para ver se nasce outro, na mesma hora do cadáver dele nasce outro. Nunca nasce. Nasce de outras fontes completamente diferentes. É só você observar a natureza. Né? Então, a morte também, a morte gera a vida. Fala, não, a morte nunca gera a vida. Né? A vida vem de uma outra fonte, que eu sabe. Enquanto o sujeito está morrendo aqui, está outro lá, papai e mamãe, fazendo um bebê. Não tem nada a ver com isso. Eu quero ver o cadáver levantar e fazer um bebê. Né? Então, o progressivo sucesso dos frankfurtianos, fomentado em grande parte pelo apoio que na América receberam do governo e de patrocinadores bilionários, trouxe 3 consequências imediatas. Depois nós vamos ver por que os bilionários financiaram esses caras desde o início. Em meados dos anos 50, já se havia espalhado entre os intelectuais de esquerda de todo o Ocidente a crença, quase nunca examinada criticamente, de que o seu dever não consistia em propor soluções nem em lançar sobre nada um olhar de benevolência compreensiva, mas apenas em criticar, corroer, demolir, destruir. Isso se tornou, vamos dizer, o suprassumo da sabedoria. Né? Muito dialeticamente, isso podia ser realizado até por meio de pretextos construtivos ocasionais, sem nenhum valor em si mesmos, adotados apenas pelo seu potencial destrutivo oculto e, evidentemente, pela sua atratividade publicitária, e abandonados tão logo cumprida a sua tarefa. Thomas Sowell, o economista, nota que daí decorre um dos traços predominantes da política de esquerda no Ocidente inteiro, em especial nos Estados Unidos, propor soluções aparentemente bem intencionadas para tal ou qual problema e, quando ela inevitavelmente agrava o problema, lançar a culpa sobre algum bode expiatório e, privilegiando-se do tempo decorrido que apaga as pistas da autoria dos males, assumir novamente o ar de portadora de soluções providenciais que redobra o seu poder destrutivo. Ele dá como exemplo, nos anos 70, mais ou menos, alguém constatou que havia um número assombroso, assustador de gravidez entre garotas de 12, 13, 15 anos. Né? Então, gravidez indesejada. Então, falou, ok, vamos fazer isso. Daí aparece a ideia de que, não, nós vamos impor a educação sexual nas escolas. Daí vai acabar esse problema. Trouxeram a educação sexual, evidentemente, o número de casos de gravidez multiplicou por 1000. Né? Daí eles dizem, não, isso aí foi o capitalismo, foi não sei o quê. Quer dizer, quando aparece a causa, já está longe historicamente do efeito. Quando aparece o efeito, já está longe da causa. Ninguém vai rastrear. Só caras como Thomas Sowell percebem, fala, peraí, 20 anos atrás eles disseram isso, cumpriram o programa, aí aquele conjunto brasileiro, aquilo deu nisso. Né? Então, se a redenção devia ser material, também tinha de sê-lo a destruição, que hipoteticamente lhe preparava o caminho.
O trabalho dos homens admiráveis, portanto, não podia se limitar a demolir ideias e teorias, mas tinha de se ampliar na destruição sistemática da sociedade como um todo. Leis, instituições, hábitos, valores, condutas aprendidas, linguagem e, last not least, a própria inteligência humana. Existe um interessante estudo do sociólogo Karl Mannheim, que se chama Estratégia do Grupo Nazista. Leiam, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Não é semelhança ocasional. Não, é exatamente a mesma coisa. Vamos desorganizar tudo, vamos bagunçar tudo. Né? Se a única tarefa do intelectual era a destruição, quem quer que se dedicasse publicamente à destruição tornava-se automaticamente um intelectual. Então, quer dizer, rebaixou-se o preço para ser intelectual. Basta você fazer agitação, destruição, ou você aparecer pelado ante um bando de crianças, tá certo? Você fazer o show macaquinhos, né? Cada um enfiando o dedo no cu do outro, tal. Isso, pronto, você já virou artista intelectual, alguma coisa. Então barateou formidavelmente. Então você vê, a escola de Frankfurt começa com intelectuais de grande peso, Lukács, Max Horkheim e tal, até certo eram quase gênios, né? E de repente o negócio baixou, que daí vira, né, o Pablo Capilé, né, e outros piores ainda. Então, o que eles destruíram em primeiro lugar? A intelectualidade mesma.